continuidade ao nosso curso, iniciando o módulo 2, intitulado Relações Humanas no Setor Administrativo. Nós entendemos que esse tema é de suma importância para a sua saúde, para a saúde dos seus colegas, é muito importante para o desenvolvimento das suas atividades. Pesquisas revelam que quanto mais harmonioso é o ambiente de trabalho, mais saudável é aquele trabalhador e melhores são os resultados deste setor, dos ambientes de trabalho. Então, este é um dos motivos pelo qual este tema, este módulo antecede os demais, que são mais especificamente relacionados à sua área, com termos mais técnicos. Então, convidamos você a interagir, a refletir algumas ações, a repensar algumas posturas, a fazer sugestões, a fazer questionamentos. Nós apresentamos algumas animações bastante reflexivas, pensamos com muito carinho neste módulo para você. Vamos lá? Então, neste módulo, retomaremos conceitos como relação intrapessoal e interpessoal, habilidade intra e interpessoal. Falaremos também sobre as inteligências múltiplas. Apresentaremos o conceito de inteligências múltiplas, alguns aspectos, porque falaremos também sobre as diferenças individuais. E é importante que a gente lembre que cada pessoa ela tem suas qualidades, ela tem habilidades específicas que devem ser valorizadas, respeitadas, compreendendo inclusive que nós podemos complementar o trabalho do outro e que nós precisamos um do outro no ambiente de trabalho. Então, para a gente falar sobre esses termos que eu li anteriormente, é imprescindível que a gente apresente o conceito de personalidade. A personalidade é compreendida como um conjunto total de características que torna o indivíduo único e diferente dos outros. Esta personalidade revela-se através da conduta de uma pessoa e das relações dos demais perante essa conduta. Ou seja, geralmente é muito comum a gente definir algum colega de trabalho, quando alguém faz algum tipo de brincadeira, alguém sempre diz assim, olhe, fulaninha não gosta desse tipo de brincadeira. Essa expressão muito corriqueira revela que você conhece aquela pessoa e que aquela pessoa, diferente de outras, que pode levar a uma determinada atitude na brincadeira, como uma atitude lúdica, outra pessoa pode compreender de uma forma diferente. Então, quando você revela, quando você faz esse tipo de comentário, de expressão, revela não apenas que você conhece aquela pessoa, mas que aquela pessoa é única, que você já tem um conhecimento sobre aquela personalidade e que você também respeita a individualidade, a personalidade do outro, Alguns fatores, eles determinam a personalidade. Então, é comprovado que a herança biológica, nós nascemos já com algumas características definidas e não apenas características físicas como a cor dos olhos, a cor da pele, a cor do cabelo, algum formato específico fisiológico. Nós também temos uma herança biológica já para algumas personalidades. Então, essa herança biológica está aqui como um dos 3 fatores que interferem, que determinam a personalidade do indivíduo, aliado ao ambiente. Na pedagogia, tem um pesquisador que ele fala da importância das interações sociais. Então, quando a gente fala de ambiente, a gente está falando da relação que aquele indivíduo teve, E também a idade. Ou seja, as experiências que aquele indivíduo obteve ao longo da sua vida, até a idade na qual ele se encontra, são também determinantes para a personalidade dele. O que leva uma pessoa a ser mais lúdica, ou mais séria, ou mais proativa, são esses fatores, o biológico, o ambiente, as interações sociais, as experiências que aquela pessoa teve
e a idade. Então, isso é de suma importância, porque, Adriana, porque a gente precisa conhecer o outro. Tem um outro teórico, né, na verdade, um sociólogo, que diz que nós nunca podemos analisar um fato isoladamente. Quando a gente vai analisar determinada situação, nós devemos considerar inúmeros fatores, dentre eles o contexto social. Isso quer dizer, por exemplo, que a gente não pode cobrar do indivíduo algumas habilidades ou características das quais ele nunca teve acesso, das quais ninguém nunca proporcionou. Então, o fato de você ter uma determinada característica não te dá o direito de cobrar isso do outro. É preciso considerar estes fatores que determinam a personalidade tanto sua quanto dos demais. A base para a melhoria das relações interpessoais, como já mencionei, é a compreensão de que cada pessoa tem uma personalidade própria, que precisa ser respeitada e que cada um traz consigo necessidades sociais, materiais e psicológicas que precisam ser satisfeitas e que influenciam o seu comportamento. Assim, podemos conceituar relações interpessoais como uma disposição interior, uma aceitação do outro que transparece no modo de falar, de olhar, na postura e, sobretudo, na forma de agir adequadamente. Antes da gente passar para o próximo slide, eu gostaria de fazer uma ressalva. Embora aqui a gente apresente que existem fatores que determinam a personalidade, isso não quer dizer que no ambiente de trabalho eu vá agir de maneira ríspida, eu tenha o direito de ser uma pessoa agressiva, incompreensiva, porque por alegar que isso já está na minha carga biológica, na minha herança biológica, ou que eu não tive oportunidade de ser uma pessoa diferente. Óbvio que você, tendo um autoconhecimento, que você é inserido no ambiente de trabalho, no qual estamos submetidos a algumas diretrizes e políticas, como vimos no módulo 1, nós temos a obrigação de nos aprimorar, de seguirmos essas diretrizes e essas políticas e de buscar ter uma relação interpessoal melhor possível para o desenvolvimento de nossas ações, de nossas atividades no ambiente de trabalho. Então, um desses fatores é a compreensão, como foi dito aqui. Essa compreensão, essa aceitação também do outro é importante para que essa relação interpessoal ela possa acontecer. As diferenças individuais são as várias formas em que os indivíduos se distinguem uns dos outros, né? Sejam nos aspectos físicos, psíquicos, intelectuais, emocionais ou sociais. O conceito de relacionamento pessoal se estende por uma variedade de comportamentos e atitudes que determinam seu grau de convívio em sociedade. Ou seja, quanto maior for a sua capacidade de expor e respeitar as opiniões de terceiros, maior serão as suas habilidades de relacionamento interpessoal. Isso é muito importante na sociedade atual, tanto na esfera profissional como na pessoal. Muitas pessoas assumem determinadas posturas nos relacionamentos em geral como instrumento de posicionamento, ou seja, a pessoa pode assumir posturas, comportamentais passivas ou agressivas. Tudo isso relacionado ao seu suposto papel naquele contexto social. Isso aqui também é muito importante para que a gente compreenda a necessidade, de respeitar a opinião de terceiros. Eu costumo dizer que o nosso ambiente de trabalho não é a nossa casa. E com isso eu não quero dizer que na nossa casa também a gente possa impor os nossos desejos, os nossos ideais. Não, tanto no nosso, como aqui diz, no âmbito pessoal quanto no profissional, é imprescindível o respeito. Se você tem uma necessidade muito grande de sempre impor a sua opinião, que ela prevaleça, o que você considera como
assertivo e ignorar os demais. Você precisa rever essa postura, você precisa compreender onde está a sua dificuldade de aceitação e de respeito ao próximo. No coletivo, vivemos pelo coletivo e a partir das regras deste coletivo, sejam elas na esfera pessoal quanto na esfera profissional. Então, a maioria dos conflitos nos ambientes de trabalho ocorrem justamente por essa dificuldade de respeito ao outro, de aceitação do outro, essa compreensão das diferenças individuais. Então, por isso consideramos também este fator bastante relevante. Os principais conceitos de relacionamento pessoal são relacionamento interpessoal profissional, pessoal e mais recentemente o virtual. Mais do que nunca, nesse tempo que vivemos esta pandemia, o que obrigou alguns a se relacionar mais também no âmbito profissional de maneira virtual, né? Então, que consiste no comportamento que o indivíduo assume no mundo virtual. Então, este comportamento aqui daria, se formos aprofundarmos, falaríamos em vários módulos e talvez o curso seria insuficiente para darmos conta dos comportamentos dos indivíduos aqui do lado dessa tela, dos julgamentos que se faz de quem está do outro lado da tela, seja a partir da oralidade, né, da audição, seja a partir dos textos, né, do que está ali escrito, digitado. Então, a gente trouxe isso aqui para lembrar desse recentemente relacionamento virtual, né? Então, agir de uma maneira não significa que as demais posturas não sejam assumidas. Tudo isso irá depender do objetivo do indivíduo no contexto social. Então, podemos afirmar que boa parte da população deveria ser esclarecida sobre o conceito de relacionamentos interpessoais, uma vez que isso agrega muito valor às decisões da pessoa, que passa a agir de maneira mais ponderada. Eu amo essa palavra. Ponderar suas palavras, ponderar suas ações, né? Então, de maneira ponderada e racional, deixando de lado escolhas meramente instintivas que, de modo geral, prejudicam muito no trabalho e, eventualmente, na vida pessoal. Então, aqui, resumidamente, a necessidade de compreender e de aceitar que existe outra pessoa além de mim, que existe opiniões diversas além das minhas. Então, por isso é que nós devemos sempre agir, seja de maneira presencial ou virtual, nós devemos agir deixando de lado escolhas instintivas, né? E sendo ponderado e racional, sempre. Se a gente não concorda, a gente tem o direito, né, na verdade, de discordar do outro, mas que isso seja feito de maneira respeitosa e sensata e também racional. Para que ocorra o efetivo desenvolvimento da organização, deve-se buscar, além do aprimoramento estritamente técnico, desenvolver a competência pessoal e interpessoal. Não é mais possível negar a necessidade de investir no ser humano. Isso aqui me trouxe um pensamento de que muitas vezes a pessoa, quando ela está fora do mercado de trabalho, que ela coloca o currículo numa empresa ou que ela é convocada para uma entrevista, eu creio que ela pensa no cargo, pensa nas funções e muito raramente pensa na sua relação com o outro, nas pessoas que ali ela vai encontrar, de como é que ela tem que se portar, não apenas no momento da entrevista, não estou falando do momento do processo seletivo, eu estou falando da passagem daquela pessoa ali naquele trabalho, né? A partir do egresso dela naquela instituição. Então, ao adotar, né, tal postura, a organização estará visando ao melhor relacionamento entre os membros que a compõem, com o intuito de melhorar
a qualidade de vida no trabalho, com consequentes reflexos na vida do indivíduo. Mas aí vem o seguinte questionamento: estaremos realmente condenados a sofrer com os outros? Ou podemos ter esperanças de alcançar uma convivência razoavelmente satisfatória e produtiva? Porque, Adriana, você está falando de aceitar, mas meu colega ele tem muitos defeitos, ele tem posturas que eu não concordo, eu estou condenada a sofrer convivendo diariamente com aquela pessoa? Ou existe forma de que a nossa convivência ela seja satisfatória e produtiva? São algumas reflexões, né? Como posso trabalhar bem com os outros? Como entender os outros em fazer-me entender? Por que os outros não conseguem ver o que eu vejo? Como eu vejo? Por que não percebem a clareza de minhas intenções e ações? Muitas vezes a gente é muito mal interpretado. A gente pensa que está falando de maneira clara e objetiva, mas o colega, quando retoma a nossa fala, a reproduz de maneira totalmente contraditória ao nosso pensamento, né? Então, por que os outros interpretam erroneamente os meus atos e palavras e complicam tudo? Por que não podemos ser objetivos no trabalho e deixar problemas pessoais de fora? Ainda tem muito disso, muita gente leva não só os problemas, mas sua vida pessoal para o ambiente de trabalho, né? Vamos ser práticos e deixar as emoções e sentimentos de lado. Quem já não pensou assim alguma vez em algum momento ou situação? Pessoas convivem e trabalham com pessoas e portam-se como pessoas, isto é, reagem às outras pessoas com as quais entram em contato. Elas comunicam, elas simpatizam e elas sentem atrações, elas também antipatizam entre si, elas sentem aversões, se aproximam, se afastam, entram em conflito, isso aqui. Competem muito, mas também, felizmente, elas colaboram e desenvolvem afeto. Então, aqui são pequenas reflexões do que vamos discutir neste módulo. Então, trouxemos alguns questionamentos bastante pertinentes. Eu acredito que você já tenha se identificado com algum deles em algum momento na sua vida profissional, ainda que possa ser o caso de você estar iniciando sua vida profissional agora. Então, são alguns questionamentos, vocês podem também ter outros questionamentos para além destes que aqui foram apresentados. Então, mais adiante, vamos aprofundar nesses temas, né, nas habilidades interpessoal, intrapessoal, nas diferenças individuais. Vamos aprofundar, vamos falar um pouco mais sobre estas questões.